IAG apresenta Esperança para a Vida. Santo Deus, Santo Pai que habita nas nações celestiais, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos permitir estar aqui para estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor possa abrir-nos os olhos para compreender as coisas celestiais. Abençoe-nos aqui que vamos estudar a Sua Palavra, abençoe a todos aqueles irmãos que estão acompanhando a partir de casa, seu local de trabalho, a esta preciosa lição. Que seja o Senhor a falar aos corações. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Saudações maranáticas a todos que nos acompanham neste que é o vosso canal IAG Moçambique. Se não está inscrito, desde já estendemos o convite para si, para que possa subscrever-se nesse canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os conteúdos que aqui passam neste canal. Queremos desta forma dar as boas-vindas a todos àquilo que é o nosso programa Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina, e hoje contamos com a presença de dois irmãos que vão nos ajudar a compreender aquilo que é a nossa lição número 3. Para tal, contamos com a presença do irmão Jonas, que você já conhece, o irmão Jonas Tomaceno, seja muito bem-vindo. É uma honra sempre contar com a sua presença aqui. Pode saudar os irmãos que nos acompanham lá em casa? Graça e paz seja com todos vós que nos assistem aí em casa. Esteja preparado e juntos vamos tirar lições valiosas para aquilo que é a nossa renovação da esperança para a vida. Está preparado para essa jornada? Graças a Deus, sim. Amém. E também contamos com a presença de um convidado muito especial, é um evangelista, chama-se Well Felisberto. É uma honra contar com a sua presença aqui pela primeira vez, junto com o IAG Moçambique. Seja muito bem-vindo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham lá em casa. Muito obrigado pelo convite. Saudamos a todos que estão em casa, saúde a todos que estão em casa acompanhando esta lição, que Deus os abençoe. É um prazer estar aqui para partilhar convosco um pouco mais daquilo que é a lição deste trimestre, que são os memoriais da graça. Então, que Deus nos abençoe e nos permita compreender um pouco mais daquilo que são os seus ditames, as suas leis e, acima de tudo, os principais símbolos que nos lembram da sua preciosa graça. Amém. Então, hoje teremos lições interessantes, onde temos como tema da lição número 3, Memoriais da Graça. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Josué, no capítulo 4, no versículo 23 até versículo 24. A palavra do Senhor diz o seguinte: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então aqui nós encontramos Josué a relatar aquilo que Deus havia feito na presença dele, quando ele esteve com o grupo de Moisés, com o grupo de Arão, o primeiro grupo que saiu da terra do Egito, a terra da escravidão, e foram libertos pelo milagre do próprio Deus. Mas também ele traz aquilo que Deus fez também para a nova geração, que deu continuidade para que houvesse o cumprimento daquilo que foi a promessa de Deus de conceder ao seu povo a terra prometida. Então nós aqui estamos a falar deste tema muito especial, que é Memoriais da Graça, o que ilustra o próprio versículo. Mas antes de abordarmos esse assunto, o que seria um memorial? O que os irmãos podem dizer sobre a definição de um memorial? Muito bem. É importante mesmo, uma vez que o nosso tema é Memoriais da Graça, é importante nós estarmos aqui a identificar ou a dar aquilo que é o significado mesmo bíblico daquilo que significa o memorial. Então, o que seria memorial? No sentido bíblico, memorial é um ato, um objeto, um sinal estabelecido por Deus, para que o seu povo não se esquecesse das suas obras, alianças ou mandamentos. Exatamente. Então, isso é que seria um memorial. Ademais, temos exemplos bíblicos aqui que nos fazem perceber o que é memorial. Nós encontramos também a questão do memorial do arco-íris. Nós, quando vamos para o livro de Gênesis 9, versos 12 a 16, nós encontramos aí a história que bem conhecemos do dilúvio. Então, Deus criou uma aliança com o povo que jamais destruiria o que é o mundo com o dilúvio, e pôs o memorial, que é o arco-íris. Podemos também encontrar a Páscoa, que nós encontramos também, que era um ato também de comemoração do livramento do povo de Israel, do povo de Deus.
Também, continuando, podemos encontrar a questão do sábado. Nós também é um memorial do quê? Da criação, da redenção. E por aí fora, nós encontramos vários memoriais na Bíblia que nos ajudam a nunca esquecer aquilo que são as obras imerecidas. Porque a graça quer dizer o quê? Um favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. Então, são obras imerecidas, mas todas em prol do cuidado de Deus para o quê? Para o povo de Deus. Amém. E nós podemos até referir naquilo que nos diz o nosso irmão aqui, com muito amor, é que esses memoriais, nesta lição, serão basicamente aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez para o povo de Israel, aquilo que Deus fez para os nossos antigos pais, e serve como um lembrete para nós. Então, nosso irmão Tomoceno falou muito bem aqui que a graça se refere a um amor, a uma bondade, uma misericórdia imerecida. Então, todos esses memoriais que são lembretes servem para nos mostrar que temos um Deus misericordioso e compassivo, mesmo sem que a gente mereça. Isso não começa hoje, mas desde a antiguidade, do tempo dos nossos pais. O que significa que, se Deus hoje estabeleceu um memorial da graça, há consequências se nós esquecermos, porque o propósito desses memoriais é para que o povo não se esqueça. Por isso que o autor traz aqui a imagem de um professor que esqueceu-se da sua carta de condução. Encontra a polícia de trânsito e a polícia pede a carta de condução. E ele diz que esqueceu no seu escritório. E a polícia o que é que faz? Lhe dá uma multa, que é considerado como uma mensalidade. Porque ele, como professor, quando as pessoas querem aprender as suas aulas, as pessoas fazem inscrição e pagam mensalidade. Então, nós vimos aqui que a questão do esquecimento pode trazer consequências. Especialmente quando nós esquecemos das coisas espirituais. Então, essa é a lição que nós vamos poder desenvolver ao longo desta semana. Na lição de domingo, nós encontramos cruzando o Jordão. Vamos ler Josué capítulo 3, de versículo 1 a 5. Diz o seguinte: Josué levantou-se de madrugada, partindo de Sitim com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levado pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por que Deus pediu com que o povo se santificasse diante daquilo que estava prestes a acontecer? Qual é essa importância do povo ter que se santificar? Ok, muito bem, é uma questão muito importante e aqui vamos poder tirar lições muito importantes do pedido de Deus. Dentre várias lições que nós podemos aqui tirar, queria primeiro frisar a questão da Arca da Aliança. Exatamente. Então, nós encontramos que para poder fazer a travessia existia a Arca da Aliança. Então, essa Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. Ademais, nós quando vamos para o santuário, encontramos que o tecido que é o maior, com maior referência sagrada ali, é o quê? É a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança também contém 3 elementos. Nós encontramos ali os 10 mandamentos, encontramos também ali que é a vara de Arão, fluorescente, e também encontramos um vaso ali contendo o maná. Esses todos os elementos ali são muito importantes para aquilo que é a presença de Deus. A lei de Deus, por quê? Porque a lei de Deus nos faz menção ao pecado. É um espelho. Ele nos mostra aquilo que nós temos de errado, que devemos retratar para estarmos em harmonia, em conformidade com a vontade de Deus. E também temos a questão também do maná. Também podemos dizer que ele representa Jesus Cristo, mas também representa a reforma da saúde. E temos a questão também da vara fluorescente de Arão, que quer dizer que crescimento em Cristo. A cada dia o cristão deve crescer para a estatura e a medida de Cristo Jesus, no caráter. Então, quando nós vamos para a questão de santificação, é que se nós formos para o livro de Hebreus 12, 14, a mensagem é clara. Diz que ninguém pode estar na presença de Deus sem antes santificar-se. Então, ali era importante que todos pudessem fazer o quê? Santificar. O que é santificação? Diríamos que é o processo de abandono do pecado.
reconciliar-se com Deus, procurar o que é pureza, estar em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus. Essa que é a santificação. Então, o povo precisava estar, em primeiro lugar, arrependido dos seus pecados, abandoná-lo, e estar em pureza, estar em harmonia com a vontade de Deus, para que Deus pudesse estar no meio deles. Por isso que tinha de haver essa santificação. E seguindo mais aqui, nós encontramos que existia também uma prova de fé. Porque eles não podiam acatar essa obediência antes de manifestar o que? Essa mesma fé. E por que Deus queria fazer santificar? Porque Deus queria lhes provar que é o mesmo que esteve outrora com Moisés, que conduziu aquela geração que nós sabemos que morreu lá no deserto, que fez através daquela geração atravessar o mar vermelho, e outros tantos milhares que Deus vinha operando naquela geração. Ele queria lhes dar o que? A certeza, a firmeza de que era o mesmo Deus. E ademais, queria consolidar e mostrar ao povo que o Josué era o líder escolhido por ele mesmo para dar continuidade àquilo que é a sua promessa, feita a quem? A Abraão, Jacó, Isaac e a Jacó, que ia lhes dar uma terra prometida. Então, o nosso Deus é um Deus que cumpre o quê? As promessas, mas era importante que o povo pudesse se santificar. Fazendo a aplicação para os nossos tempos, nós também estamos num período em que precisamos fazer o quê? Nos santificar. Precisamos fazer o quê? Uma travessia, o Rio Jordão. O que seria o Rio Jordão? Representa todas as questões que as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos antes de entrar na Canaã celestial. Ademais, nós vamos para o santuário assim, em que lugar nós nos encontramos? Encontramos no lugar santíssimo. Então tem que haver o que ali? Vitória sobre o pecado. Assim como o povo teve essa vitória através da santificação do pecado, para que Deus pudesse estar presente no meio deles, para que pudesse operar o grande milagre, que é secar o Rio Jordão. Então, hoje em dia, nós também como povo precisamos fazer o quê? Abandonar o pecado, ter vitória sobre o pecado, santificar-nos para que possamos fazer o quê? Atravessar todos os nossos problemas. E quais seriam esses problemas para os nossos tempos? De forma assim, diríamos, além dos problemas que nós temos ainda, diríamos que decreto dominical e também diríamos o que é o tempo de angústia. Porque quando nós atravessarmos isso, nós sabemos que representa o quê? O Rio Jordão e a posterior virá o quê? A Canaã celestial, que representa o quê? Paz e descanso, o quanto nós almejamos. Todos nós almejamos uma pátria amada, uma pátria superior. Se nós não conseguirmos passar por esse processo, jamais poderemos fazer o quê? Estar na presença de Deus e atravessar o Rio Jordão, de forma simbólica, representa os problemas. A intervenção do nosso irmão traz-nos muita coisa aí, que é importante nós, de fato, ressaltarmos. E é o que ele traz, eu acrescento o fato de o povo de Israel estar a se encontrar. Primeiro, temos que compreender isso, que o povo de Israel se encontrava numa situação de pesar, de tristeza, uma vez que o povo acabava de perder Moisés, não é? Perderam um líder que, infelizmente, por muitos anos buscava lhes mostrar a verdade, mas que este povo relutava em seguir a verdade que Moisés trazia a este povo. Buscava sempre levá-los aos caminhos, ou ao caminho da verdade e da luz. Mas, infelizmente, eles sempre recusaram este caminho. Mas quando Moisés morre, eles começam a sentir que, afinal de contas, perdemos um grande homem, um mensageiro de Deus. Então, o povo de Israel estava numa situação, num clima de pesar, de tristeza, de insegurança até. Insegurança porque eles estavam preocupados com o que vai ser do futuro. Exatamente. E nós temos aí o Josué receber este povo nessa condição ainda de tristeza, porque os povos vizinhos zombavam do povo de Israel. Exatamente. Diziam que povo é esse, que tem um Deus que os tirou de uma terra e os deixou a vaguear pelo deserto. Então, importa nós compreendermos tudo isso para juntos meditarmos na resposta da pergunta do nosso monitor. Então, vemos aqui que o povo de Israel precisava mesmo de uma mudança de vida, de uma virada, de um 360, podemos assim dizer. E nós vemos que Deus faz essa travessia, torna essa travessia um momento de virada. Exatamente. Então, essa travessia é um símbolo, é um momento que não se pode deixar passar de forma despercebida. E por isso que é importante nós aprofundarmos nesta lição. Agora, para responder à pergunta do nosso irmão, era importante para o povo de Israel, nós vamos buscar a resposta, mesmo na lição de domingo. No segundo parágrafo diz que a arca e os preparativos para atravessar o Jordão lembram aos israelitas que eles não estavam entrando em Canaã de maneira
e no tempo que desejavam. Então, vemos que esses preparativos que o Senhor ordena ao seu povo colocar em prática são mesmo para limpar a mente dos israelitas que já pensavam que dependiam talvez deles mesmos para conseguir a vitória e que eles entrariam na terra prometida no momento em que eles achassem oportuno, no momento em que eles achassem mais capazes de o fazer. Mas esses preparativos servem para o povo perceber que, afinal de contas, nós não entramos em Canaã pela nossa própria vontade, mas entramos pela vontade de Deus. A outra coisa é que o povo começa a perceber que nós não entramos lá do jeito que nós quisermos. Existe a necessidade de nos prepararmos, nos santificarmos. E essa santificação significa entregar a sua vida a Deus. Então, esse processo de santificação fazia com que o povo se devotasse ainda mais a Deus e levava o povo a compreender que, afinal de contas, não basta querer entrar na cidade prometida, não é? na terra prometida. É importante obedecer a Deus. Então, o significado dessa preparação é mesmo para o povo compreender que tudo poderá acontecer apenas no tempo e segundo a vontade de Deus. Amém. Uma das coisas que eu tiro nesta lição, realmente o que o irmão já avançava aqui com Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz que sem santificação ninguém verá Deus. A questão da importância da santificação, principalmente para nós que aguardamos a volta de Jesus, quando nós olhamos para esses exemplos, temos muito a aprender. Realmente, conforme os irmãos já avançavam. Agora, o que me chama a atenção é o porquê. Mas antes disso, queria voltar para o ponto da arca. Já avançava-se que Deus fazia presente através da luz de Shekinah, ali na Arca da Aliança, dentro do santuário. Mas aí diz que, ao avançarem para o Jordão, disse que os sacerdotes primeiro é que deviam avançar para frente com a arca. E a lição passada já nos mostrava esse paralelismo entre Josué e Moisés. O que isso simboliza? É que nós vimos que Deus é que devia estar na liderança. Deus é que devia estar em frente do seu povo. Tal como ele esteve em frente com Moisés a guiar o povo, com Josué também não muda nada. E o ponto mais importante também é que Paulo diz que a travessia do povo, liderado por Moisés, do Mar Vermelho, simbolizava o batismo. Então, nós encontramos aqui também o simbolismo do batismo, mas há um ponto, é que a pessoa, antes de ser batizada, os maus hábitos que a pessoa tem devem serem deixados de lado. Por isso que aí no terceiro parágrafo da lição de domingo, diz que o termo traduzido como santifiquem-se se refere a um processo de purificação, semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar o seu serviço no santuário, e ao que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai. Essa consagração envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. Para dizer que nós, antes de sermos batizados, precisamos sim, por termos recebido a palavra de Deus que nos convence, através do Santo Espírito, dos nossos erros, nós confessamos os nossos pecados e precisamos abandoná-los. Aquilo que nós sabemos que está errado, nós passamos a deixar, para podermos andar em uma novidade de vida. Daí que eles precisavam abandonar os maus hábitos, porque foram os mesmos maus hábitos que fizeram com que os pais, a geração passada, não entrassem na terra prometida. Por isso que aqui encontramos o que a lição número 2 chamou de segunda chance. Então, daí que nós precisamos aprender que, enquanto aguardamos a vinda de Jesus Cristo, porque nós também somos chamados como sacerdotes, uma nação eleita. Aqui há um chamado a agirmos como os sacerdotes agiam antes de entrarem no santuário, porque se nós somos sacerdotes, significa que nós iremos servir ao nosso Deus. O que significa que, ao nos conduzir para entrarmos em Canaã Celestial, devemos trabalhar com a nossa santificação antes desse evento ocorrer. E gostaria de ler 2 textos, na verdade. 1 de João, capítulo 3, no versículo 2, encontramos aqui uma mensagem que eu acho interessante compartilhar aqui com os irmãos. Diz que, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. De que está a falar aqui?
Claramente que está-se a falar do nosso Deus. Agora, quando nós queremos entender como é que o nosso Deus é, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz que, pois, está escrito: sereis santos porque eu sou santo. Então, Deus é santo. Daí que o povo precisa se purificar, se santificar para que possa ter um encontro com Deus. Vejamos que quando Deus disse para Moisés, que Josué é um tipo de Moisés, quando Deus estava para dar os 10 mandamentos ao povo, disse a Moisés que devia descer e dizer ao povo para se santificar por 3 dias. E nós encontramos aqui o elemento no 3º dia, depois de terem estado lá. São ditos que deviam se santificar para que pudessem atravessar. Então, a importância da santificação hoje é que ninguém verá Deus sem a própria santificação, porque Deus é santo. Seria fulminado, destruído esta pessoa. Vamos acrescentar aí, irmãos, se nós prestarmos atenção, veremos também um dado muito importante, que nosso irmão até citou de alguma forma aqui. A Arca da Aliança estava na dianteira. E olhamos para a Arca da Aliança como um símbolo máximo da presença de Deus. E nós olhamos também o guerreiro, o soldado militar, nós falamos como da área militar, o guerreiro Caleb, uma das coisas que deu força a Caleb é que ele era conhecido como um guerreiro destemido, que avançava pela obra. Mas buscamos isso para o comando das hostes do Senhor, que o guerreiro sempre toma a dianteira. E quando nós vemos a arca adiantando, estando na dianteira do povo, simboliza o Deus não só o provedor todo-poderoso, mas também o que guerreia pelo seu povo. Então ali o povo aprendia uma grande lição, ou revia uma grande lição, de que Deus, de fato, guerreia em seu favor. Porque era ele quem ditava o ritmo do avanço, era ele quem ditava que era hora, de fato, o povo caminhar em direção à terra prometida. E nós vemos uma coisa especial aqui. A Arca da Aliança continha 3 elementos que o nosso irmão Tomacini já destacou aqui muito bem. Então, os 3 elementos são muito importantes para a nossa vida hoje, assim como foi no passado. Porque os 10 mandamentos representam o caráter de Deus, são o fundamento do governo de Deus. E Deus nos chama hoje a tatuarmos os seus mandamentos onde? Nos nossos corações. Significa que nós temos a oportunidade de ser a representação da presença divina, desde que a gente tatue a lei de Deus em nossos corações. Olhando ainda para alguns elementos que estão dentro da arca, temos ali a vara de Arão. Então, nos leva ao sacerdócio real. O nosso sacerdote é Jesus Cristo. Então, nós vemos elementos que são suficientes para o povo de Deus herdar a cidade santa, que é a Canaã celestial. Nós agora precisamos olhar inteiramente para a arca. Então, este lembrete, ou este símbolo, como estamos a falar aqui, não é? É um símbolo. Serve para o povo hoje prestar atenção para o que está na dianteira, que é a lei de Deus. O último elemento que nós podemos destacar aqui seria o maná. Perguntamos o que significa o maná. Já sabemos por onde este rio vai desaguar, na reforma. Então o povo precisa guardar a lei de Deus, aceitar a Jesus como sumo sacerdote e entrar na reforma. Então aqui precisamos montar essa tríade, porque é ela que toma a dianteira para o povo entrar onde? A cidade santa, Canaã celestial. Então, é importante que o povo hoje olhe para este lembrete, para este memorial e perceba que isso tem influência sobre o presente para sabermos para onde nos vamos. Só para também dar um pouco de subsídio àquilo que o nosso irmão Cipriano esteve aqui a referenciar, quando falou da necessidade da arca ir em frente para mostrar que Deus era o líder. Deus é quem abria os caminhos. Deus é quem vencia os obstáculos. Ainda que Josué também e Caleb fossem grandes guerreiros, Deus queria nos mostrar, nos dar lições de que não serão eles que irão vencer com suas próprias forças, mas eles irão vencer através da fé e obediência ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, pois Ele é quem abre os caminhos, Ele é quem fecha os caminhos. Só para percebermos, conforme eu disse antes, referenciei que podemos tirar lições ou relações muito importantes para o tempo que nós vivemos, para os tempos futuros. Nós, quando vamos ao livro de Daniel 12, os versos 1, o que vem ali? Diz, naqueles tempos se levantaram quem? Miguel. Quais são esses tempos? No tempo da grande angústia. Por isso que eu disse ali, o rio Jordão pode representar o tempo de angústia. Então, tal como houve aqui com o povo querer entrar em Canaã,
terrestre, também quando for o momento de entrar em Canaã, o quê? Celestial, se levantará o quê? O mesmo Deus que se levantou lá, o Jesus Cristo, o príncipe, para defender o quê? O seu povo, para abrir os caminhos para que possa entrar em Canaã celestial. Então, aqui temos uma relação, nos chama a termos fé, a termos sempre esperança que o nosso Deus, ele não muda. Ele cumpre todas as promessas. O que nos cabe a nós é deixar que ele lidere a nossa vida. Se ele liderar a nossa vida, claramente nós teremos uma passagem mesmo a Canaã celestial. Exatamente. Então, nós aqui nesta lição de domingo, o que podemos deixar em jeito de conclusão é que nós precisamos hoje de líderes como Josué. Josué teve a experiência de comunhão genuína com o próprio Deus e Josué soou de uma forma um pouco amarga a questão de ele não ter entrado na terra prometida, falo na primeira vez ou com a primeira geração, porque quando foram espiar ele foi um dos 12 espias que deu um verdadeiro relatório a Deus. Ele queria, ansiava entrar lá. Então, nós precisamos hoje de líderes como Josué, que se mantêm fiéis, independentemente dos contextos ou das situações. Então, nós encontramos aqui os 3 passos da escadote da salvação: justificação, santificação e glorificação. A parte da glorificação para o povo naquele tempo seria a entrada do povo onde? Na terra prometida. Então, nós aprendemos como exemplo para nós, porque nós saímos do pátio, quando Jesus Cristo veio aqui e morreu por nós, e entramos no batismo, assim como eles atravessaram o Jordão, assim como o Mar Vermelho, e chegaram no deserto, que o próprio ministério de Cristo também tipifica isso, porque Jesus Cristo, depois de ser batizado, ele foi para o deserto. Ficou quanto tempo? Quantos dias? 40 dias. E o povo de Israel, quanto tempo ficou no deserto? 40 anos. E só depois disso, dele obter a vitória sobre o inimigo, Jesus Cristo deu para fazer com sucesso o seu trabalho. Então, o povo de Deus está preso no deserto até hoje. Satanás se esforça para que o povo de Deus esteja preso no deserto e não se alimente, não é? Do maná que se encontra lá no lugar santíssimo. Porque agora precisamos do maná que está no lugar santíssimo. Este que está no lugar santo já não basta. Temos que avançar pela fé. E tal como a vara esclarecia, nós precisamos de um crescimento espiritual com Cristo. Em Cristo, neste caso. Para que possamos vir a refletir aquilo que é a imagem e semelhança do Filho de Deus. Amém. E podermos glorificar a Deus em tudo que nós formos a fazer. E termino com o último parágrafo da lição do domingo. Diz que o milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Então, ao atravessar, foi mais uma evidência da parte de Deus de que a promessa que ele fizera aos antepassados deles, aos patriarcas, para nós, era digna de confiança. Por isso que só o que Deus fez para eles atravessar nos mostra que ele é o Deus das maravilhas. Então, nós vamos poder ver o que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem nós servimos, porque ele é um Deus das maravilhas. Josué capítulo 3, nós só vamos ler alguns versículos aqui. Por exemplo, a lição nos sugeria a leitura a partir do versículo 6 até 17, mas nós vamos ler o versículo 13, que diz o seguinte: assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que desceram pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão
E todo Israel fez a travessia a pé, enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. O que nós podemos dizer sobre este Deus a quem nós adoramos, justamente neste evento da travessia do Jordão? Que lições podemos tirar sobre o Deus das maravilhas? Nós vemos o Deus nosso que é maravilhoso, que também é de maravilhas, a nos mostrar que o seu poder não tem medidas. Nós vemos que ele mostra-nos mais uma vez que tem domínio, tem poder, tem controle sobre todas as coisas que são criadas por ele. Nosso Deus tem controle sobre tudo, sobre todos. E aqui o nosso Deus não fez nada além daquilo que é a sua especialidade. Fazer o impossível aos olhos do homem. Quando o homem pensa que é o fim, Deus mostra que é o começo. Nosso Deus mostrou aqui ao povo de Israel a nova geração, porque estamos dentro de uma nova geração. Sabemos que o povo vagueou por 40 anos. Então, uma geração aqui que passou. Os pais desses homens que rebelaram-se contra o Senhor não puderam ter essa experiência. Mas Deus aqui, por ser maravilhoso, fez questão de fazer-lhes ter o privilégio de contemplar algo semelhante àquilo que os seus pais haviam contemplado. Quando Deus abriu o mar à saída do Egito. Então aqui Deus faz a preciosa maravilha de mostrar a este povo, a esses jovens, que eu sou o mesmo Deus e que eu não mudo. Então vemos nesta lição das maravilhas o nosso Deus a manifestar o seu poder e glória para fortificar a fé dos seus filhos. Isso acontece hoje também, bastando olhar para os lembretes, que são esses lembretes que nós temos aqui nesta lição e na Bíblia, vários são, para vermos que nosso Deus é todo poderoso. E uma coisa muito mais especial aqui é que o povo, quando atravessa justamente em frente de que povo, irmão? De que cidade? Jericó. E Jericó era uma cidade majestosa. Quando nós vamos andar para os nossos estudos de Espírito e Profecia, nos refere que Jericó mostrava-se imponente com as suas muralhas. Então o povo de Deus caminhava para atravessar, ou atravessava aquele mar, mas via diante de si uma coisa imponente. Então, Deus deu a confiança àquele povo de que o nosso Deus, de fato, abriu o mar para os nossos pais passarem e abre o mar agora para nós passarmos. Essa cidade não será um empecilho para nós. Então, fortificar o espírito do povo. E para terminar, uma vez por hora, é vermos que Deus faz o povo de Israel voltar a ter a sua honra. Porque antes o povo de Israel era visto como aquele povo que saiu do Egito, confiando num Deus que os abandonou. Era um Deus, era um povo condenado a ficar no deserto. Mas aqui Deus restitui a honra do povo de Israel. Só que há um segredo. Deus só restituiu essa honra ao povo de Israel porque o povo seguiu os 10 mandamentos, seguiu a Jesus, sacerdote, que é citado, mencionado pela vara de Arão, e pelo maná, que representa o que, irmãos? A reforma. Então, o povo teve o privilégio de ter a sua honra restituída e reconhecida pelos gentios, porque seguiu a esses 3 elementos. Então, somos todos chamados a meditar e compreender que só seguindo esses 3 elementos é que nós poderemos ver a maravilha de entrar na cidade santa. Deus maravilhoso nós temos, hein? Amém, amém. Só para acrescentar ou dar subsídio àquilo que o irmão muito bem falou aqui, eu só queria fazer menção naquilo que é a fidelidade de Deus para com as promessas. Não podemos nós nos esquecer que Deus já havia prometido o quê? Abraão, Isaac e Jacó. E os seus descendentes entrariam na terra o quê? Prometida. Então, Deus, ainda que demore, Deus tem o seu tempo. Então, Deus, no tempo certo, cumpriu a sua promessa. Ou estava disposto a cumprir a sua promessa. E o irmão bem falou aqui, as nações circunvizinhas, eles expunham Deus, ao povo de Deus, ao vitupério, ao insulto. Por dizer que este mesmo Deus havia tirado o povo de Egito, fez tantas maravilhas, mas não conseguia fazer o que? Estabelecer ou meter o que? O seu povo do que? Na terra prometida. Então o povo tinha sido entregue, o próprio Deus, o que? Ao vitupério, ao insulto. Então Deus teve que restabelecer o que? A sua honra em primeiro lugar e a honra do povo. Mas onde eu quero chegar aqui? Porque eu gosto de falar no passado e trazer para o presente, que é mais importante. Eu quando vejo essa história aqui, vejo para aquilo que tem acontecido nos dias atuais. Nós, como povo adventista de 7º dia, nós temos também
somos entregues ao que? Ao vitupério, ao insulto, porque nós aguardamos até hoje a vinda de Cristo. Vivemos com a esperança que muito em breve Cristo virá. Mas as nações circunvizinhas, os nossos irmãos que antes eram protestantes, mas que abandonaram a fé, dizem o quê? Esse mesmo Deus que desde 1844 vocês vêm pregando que ele virá, até hoje não vê. Será que vocês não estão de sã consciência? Mas nós sabemos, através desta lição, nós encontramos o que? Um conforto. Que no tempo de Deus irá fazer o que? Irá atravessar-nos para o quê? Para Canaã celestial. Então, cabe a nós fazer o quê? Estar sempre em santificação, obediência, assim como o irmão bem disse aqui, a lei de Deus, a Jesus Cristo, tendo como referência o único meio pelo qual podemos entrar em Canaã celestial, e também viver a reforma da saúde, nos preparando para que possamos entrar em Canaã celestial, porque nosso Deus nos provou que é um Deus que cumpre as promessas. Se ele diz que virá Jesus Cristo, é porque ele virá. A nossa missão nisso é preparar-se mediante a fé e a obediência em Jesus Cristo. Quanto mais subsídios, mais luz nós recebemos nesta lição. Porque compreendemos que o povo atravessou o Mar Vermelho, e nós temos tendência sempre a voltar para a lição de domingo, porque é a base, né? Nós vimos que o povo atravessou o Mar Vermelho justamente porque a arca estava na frente. Exato. E quem levava a arca? O Jordão. Sim. Quem levava a arca? O sacerdote. Mas nós vemos, como disse nosso irmão citou, podemos ver Êxodo 19, versículo 5 e 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então, nós vemos que Deus, quando chamou o povo de Israel, tinha como propósito tornar todos os israelitas sacerdotes. Mas sabemos que depois eles rejeitaram, temeram. Então, houve uma segregação. Um certo povo de vidas passaram a trabalhar no sacerdócio. Voltamos à próxima maravilha, mas vamos compreender primeiro que os sacerdotes levaram a arca. Significa que todo aquele que tem como título sacerdote tem que carregar a arca e não pode abrir a arca para diminuir o fardo. Infelizmente, nós vemos sacerdócios em todas as virtudes possíveis abrindo a arca para diminuir o fardo, ou porque não posso carregar a arca com o peso do sacerdócio de Jesus, porque é muito difícil. Outro diz que não posso carregar a arca com o mandamento do sábado, porque é muito pesado e difícil. Outro diz que não, eu posso carregar a arca, mas não posso levar o maná. Preciso de alguma coisa para acrescentar no maná ou colocar o maná para fora. Então, nós vemos que a chave das maravilhas que nós contemplamos e vemos na lição da segunda-feira tem como base inteiramente fazer cumprir o papel de sacerdote. Aí sim, vamos contemplar as maravilhas de Deus que nós aqui vemos. O último texto que vou citar aqui também nesta lição é vermos aqui o parágrafo que refere que o profeta Zacarias usou um termo semelhante que vem da mesma raiz, ou ao prever o futuro para Israel, após o exílio babilônico, ele viu que Jerusalém seria totalmente reconstruída, não é? Então, vemos aqui uma visão que o profeta Zacarias, vamos dizer, uma esperança, uma fé que ele tinha de que a cidade seria reconstruída, mas o fundamento dessa esperança, dessa fé, é o passado. Exatamente. E nós temos a oportunidade de ver, o nosso irmão Tomocene, de ver a nossa crença adventista realmente vista como um exemplo de povo que segue a Jesus Cristo. Se nós olharmos para o passado, porque são as maravilhas do passado que fundamentam a esperança e a fé hoje. Então, se nós perdemos em referência às maravilhas do passado, não poderíamos contemplar a experiência ou a fé de ter uma fé restaurada. Por isso, é importante olharmos para o passado das maravilhas do nosso Senhor. Por isso que a nossa irmã Ellen diz que não temos nada a temer quanto ao futuro, ao menos que nos esqueçamos daquilo que Deus fez no passado. Sim. Estamos aqui a estudar essas lições, então não temos nada a temer quanto ao futuro. Uma das coisas interessantes aqui é que as condições para a travessia do Jordão não eram favoráveis naquela época. Quando lemos o Patriarcas e Profetas, no capítulo 44, ela diz que nessa época do ano, na primavera,
a neve que derretia das montanhas havia de tal maneira avolumado o Jordão, que o rio transbordou, tornando-se impossível atravessá-lo os vales usuais. Agora, Deus queria que a passagem de Israel no Jordão fosse miraculosa. Então nós vimos aqui, quando lemos o capítulo 3 de Josué, no versículo 7, encontramos aquilo que sempre nós temos tido como problema. Nós queremos ver para crer. Sim. E Deus, desta vez, queria com que o povo tivesse sempre a certeza absoluta de que ele está com Josué, assim como ele esteve com Moisés. No versículo 7 diz que então disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Agora, este milagre que Deus operou, o que ele pretendia? No próprio capítulo 44 do Patriarcas e Profetas, diz que a influência deste prodígio, tanto sobre os hebreus como sobre os seus inimigos, foi de grande importância. Foi uma segurança para Israel da presença e proteção contínua de Deus. Prova de que ele agiria em prol deles por intermédio de Josué, como operara por meio de Moisés. Tal certeza era necessário para fortalecer-lhes o coração, dando eles início à conquista da terra. Então nós vimos aqui Deus querendo fortalecer o coração do seu povo, ele operou este milagre. Porque quando nós olhamos para o modus operandi de Deus diante das duas gerações, a primeira geração, Deus atuou muito com muitos milagres. Exato. Desde o livramento do povo para sair do Egito em direção a Canaã terrestre. Deus fez muitos milagres. Mas quando nós olhamos para essa segunda geração, Deus não atuou ao princípio com muitos milagres. Exatamente. Mas Deus decide agora, porque viu que o povo também deu um primeiro passo, de confiar em tudo que Moisés lhes dissesse. Agora, aqui Deus começa também a manifestar o seu poder. Não é? Agora, nós precisamos agir como o povo agiu, assim como o Josué agiu. Crer no cumprimento das promessas de Deus. Sim. Aí até acrescentando, irmão, quando fala da restauração, da confiança do povo de Deus. E essa deve ser talvez a parte mais importante. Quando falamos da restauração, vamos falar das consequências deste prodígio, desta maravilha que o Senhor fez aqui, opera. Que atrelado a isso está o fato de os povos vizinhos começarem a perceber que, afinal de contas, o Deus que este povo serve é um Deus que tem comprometimento com a causa. Ele não dormitou. Então o povo começa a perceber os povos vizinhos que zombavam, que submetiam o povo de Israel a uma situação de humilhação, começam a perceber que o testemunho que eles vinham ouvindo dos seus antepassados realmente são verdadeiros, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, agora abriu o Jordão. Então o povo que antes de alguma forma estremecia, porque sabemos que o povo zombava, mas sabia que este povo é diferente. Então o povo que antes tinha algum temor, algum medo, agora confirma o seu tremor, o seu pavor. E as nações começam, de fato, a ter mais respeito pelo povo de Israel. E uma outra coisa mais importante que está aí é que, disse o nosso irmão Tomocine, que o povo de Israel vagueava. E era um povo sem localização. Eram forasteiros. E nós sabemos hoje que as descrições de nação, a nação tem que ter território bem delimitado, uma nação. E o povo de Israel não tinha uma nação, uma terra que pudesse chamar sua terra. Praticamente era um povo que vagueava, não é? Agora, nós vemos que Deus dá a honra ao povo de ter uma terra onde pudesse chamar sua, embora com o desafio de ter que enfrentar Jericó, não é? Mas o povo já podia dizer que nós entramos na cidade, na Terra Santa. Então, essa maravilha do Senhor permitiu que o povo pudesse, os povos vizinhos, né, pudessem ter mais uma vez em mente que existe um Deus que está acima de todos os deuses, que é o verdadeiro Deus, não é? Então, serviu também como evangelismo. Então, nós vemos que a operação de Deus, quando o povo se converte, uma ação missionária. Quando o povo se converte, quando o povo segue a vontade de Deus, isso serve de testemunho para os que estão em volta. Por isso até mal, desculpa, por isso nós
podemos deixar até para os nossos irmãos, nossos amigos lá em casa. Sigam a arca da aliança. Não tirem nada de dentro da aliança. Permaneçam firmes e fiéis ao testemunho, permaneçam firmes e fiéis ao mandamento de Deus e à sua reforma que é necessária no seu povo. E nós herdaremos a cidade santa. E ao caminhar pelo deserto, os povos vizinhos verão em nós um povo escolhido. Amém. E aqui podemos tirar, na verdade, muitas lições. Sabe? Esta lição é muito preciosa. Aqui poderíamos ficar aqui horas e horas, né? Mas como não temos tempo, temos de ser sintéticos. Dar referência à questão da fé. Porque nós não podemos falar da travessia sem a questão da fé. E aquilo que o irmão Cipriano leu no livro Patriarcas e Profetas, nós vimos que antes de manifestar o desejo de Deus, existia uma coisa que me chamou a atenção. Exatamente. Qual é essa coisa? É o ato dos líderes Josué, porque Deus foi ter com ele. Porque eles encontravam-se no lado oriental do Rio Jordão. Sim. Então Deus foi ter com ele e disse-lhe o seguinte, que é a hora de levantar, depois é a hora de fazer a travessia. Ele não lhe deu nenhuma instrução de como seria a travessia. Sim. E ele não questionou. Aí nós encontramos a fé deste líder, que este era um líder consagrado a Deus. Isso. Ele logo de prontidão reuniu o seu povo e disse, vamos já atravessar. Mas já imaginamos nós, só dizer, vamos atravessar, mas como é que vamos atravessar? Não é dado. Isso requer o quê? Fé. Sim. E mesmo assim, Deus quis manifestar o quê? Mostrando o povo, dando ensinamentos, não só o povo como a nós hoje em dia, que sem a fé jamais poderemos ver a graça de Deus, hoje o Deus manifestar-se na nossa vida. Os sacerdotes vão fazer o quê? Primeiro, entrar na água, molhar-se. Na medida que eles iam caminhando, quando chegaram no meio, o milagre o quê? Aconteceu de verdade. Então secou-se o quê? O Rio Jordão para que o povo pudesse passar. Então nós encontramos aqui um chamado o quê? A fé. A fé é racional. Deus nos chama, por isso que Deus nos deu todo este ensinamento, nos deu essas histórias, porque a fé é racional. É para nos apegarmos àquilo e temos a certeza de que Deus fará, porque Ele nunca disse algo e não cumprir. Então todos nós, se existe alguém aí em casa, o irmão que esteja com a fé a desfalecer, nós, através dessa história, nós encontramos aqui de forma clara que tenta, ou seja, expõe a sua vida a Deus, tira o seu coração, de maneira que Ele possa limpar, renova a sua fé. Porque se tu tiveres a fé, manifestar a fé nesse Deus que sempre cumpre as suas promessas, tu verás milagres acontecendo na sua vida, de diversas formas. Amém. Lucas 18, 27 diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, aí realmente a questão de fé é muito essencial. Nessa nossa jornada em direção ao Canaã Celestial, sem fé será impossível agradar a Deus. Então, precisamos realmente demonstrar essa fé que consiste em crer para ver, não ver para crer. Que esse sempre foi o problema desde o passado. Desde a entrada do pecado, o maior problema sempre foi ver para crer. Queremos ver para crer. E não queremos crer para ver. Então, esse é o maior problema. Foi também o maior problema do povo de Israel no passado. Então, nós precisamos, sim, desenvolver a nossa fé. Por isso que Deus volta a nos lembrar. Lembre-se. Por isso que, quando entramos no capítulo 4 de Josué, encontramos o estabelecimento daquilo que já os irmãos trouxeram aqui como definição logo na introdução da lição, o memorial, para que eles pudessem lembrar-se. Agora, no capítulo 4, vamos ler versículo 3, depois vamos saltar. Deus chama Josué, diz que deve escolher 12 homens, não é? Dentre o povo, de cada tribo. Tendo 12 tribos, 12 homens, representando as 12 tribos. Diz que ordenai-lhes do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. E disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto será por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem que significam estas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas e essas pedras serão para sempre
um memorial aos israelitas. O que nós podemos dizer desta lição que Deus decide que o povo devia estabelecer um memorial? Será que hoje nós precisamos de um memorial? Será que há importância disso? Exatamente. Antes de poder falar acerca do memorial que hoje precisamos, queria me demorar um tempinho, só alguns minutinhos também, ainda nessa questão, nessa lição que nós encontramos de o Deus ter designado 12 homens para que pudessem colher as 12 pedras a fim de ficar ali um memorial. 12 homens, por que 12 homens? Nós encontramos que eram 12 tribos. Exatamente. Então essas tribos representavam a totalidade do povo de Deus. Então era importante que esse memorial fosse para quê? Para alguns? Não, para todo o povo de Deus. Então o povo de Deus, depois de Jesus Cristo, nós encontramos que deixou de ser o povo de Israel literal, mas Israel espiritual. Então todos, mediante a fé em Jesus Cristo, pertencem ao povo de Deus, essas 12 tribos. Então todos esses têm de ter o quê? Um memorial. Um memorial que nos liga a Deus, para que possam sempre andar em obediência a Deus, dentro dos ditames e propósitos de Deus. Então, nós encontramos aqui que este memorial aqui visava uma recordação permanente do Senhor abriu o Jordão de forma miraculosa. E nós, quando vamos para os dias atuais, para não me demorar muito aqui, nós encontramos também, quando nós vamos para o livro de Êxodo 20, dos versos 8 a 11, começa com o quê? Lembra-te. Então eu lembrei. Por que eu lembrei? Quando nós vamos para o livro também de Gênesis 2, nós contamos que o Senhor, depois do Senhor ter feito o quê? Em 6 dias o céu e a terra, descansou o quê? No 7º dia, abençoou e santificou. Então esse sábado foi constituído onde? Lá no Éden, na criação. Então somos chamados hoje a lembrar. Porque ao adorar Deus no sábado, estamos a dizer o quê? Que nós adoramos o Criador dos céus e a terra. Ademais, a primeira mensagem angélica, quando nós vamos para o livro do de Apocalipse 14, versos 6, diz que vi um anjo voando no meio do céu, trazendo na mão um evangelho eterno para proclamar a toda a terra, a toda língua, tribo, nações e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus dele glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Então essa é uma mensagem, é uma citação direta do sábado. No sábado nós encontramos um Criador que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Então hoje em dia, querido irmão, querida irmã, você é chamado a guardar o sábado. Pois se você quer fazer a travessia, não para Canaã terrestre, mas para Canaã celestial, então tem um lembrete de Deus, que é o sábado. Não há como falar da adoração sem falar do sábado. O sábado está intimamente ligado à adoração. Então o sábado é o sinal do povo de Deus. Não há como pertencer ao povo de Deus sem guardar este sinal, ou sem ter este sinal. Ademais, muito em breve virá o decreto dominical. E fica de forma clara que, além do sinal, o sábado será o quê? O selo de Deus. E terá, se Deus tem um selo, de forma clara, o diabo também tem a sua marca, que é o domingo. Por que o domingo? Porque o domingo foi instituído no 17 de março de 321, com o imperador Constantino. Visava o quê? Visava desviar os filhos de Deus da guarda do sábado. E estabelecer um novo dia que ligava a adoração ao sol. E essa adoração ao sol nós sabemos que é um culto ao diabo. Então, esta é a marca. Então, hoje em dia somos chamados, não só você, querido irmão ou querida irmã, a todos nós aqui, a obedecer de forma estrita este dia, porque é o único dia que nos liga a adoração a esse Deus Criador. Então, irmão, antes de dar o comentário, queria colocar só uma questão para poder comentar e responder esta questão, porque nós estamos a falar aqui de memorial, não é? Deus nos chamando para lembrarmos. Agora, como a falta de memória espiritual pode afetar a missão e identidade do povo de Deus hoje? É uma questão muito, muito interessante, porque responder esta questão significa responder quem nós somos e para onde nós vamos. Se estamos no caminho certo ou não. A solução para isso está nessa questão. E nós, vou direto para essa pergunta mesmo, é compreendermos que o passado serve-nos de referência. Quando nós perdemos o passado, nós perdemos a referência. Exatamente. E nessa resposta, vou acrescentar um novo comentário que nos faz perceber que essa lição é uma lição que nos faz ver que o nosso Senhor faz grandes ações libertadoras. E essas ações libertadoras servem de marcos e sinais.
Então, essas ações libertadoras que nós temos em toda a Bíblia servem de marco para o povo de Deus, servem de sinais para o povo de Deus. E o povo precisa olhar constantemente para esses sinais. Irmão, irmã, convide a sua família para meditarem nos sinais de Deus. Porque se perderem os marcos eternos que nós encontramos no passado, no povo de Israel, nós perdemos a referência do futuro. Porque é o passado que nos mostra o Deus que nós servimos. Não devemos deixar levar por coisas passageiras. Por isso nós vemos que Deus faz questão de nos lembrar do primeiro acontecimento precioso para o homem, a sua própria criação. Como disse nosso irmão aqui, que o sábado serve como memorial da criação, um lembrete da criação. E quando o povo, quando o irmão, quando a sua família, quando o seu irmão perde essa referência do passado, começa a não compreender para onde deve ir, porque perdeu a referência que Deus deu. Por essa razão, a guarda do sábado não é só um símbolo para distinguir o povo adventista dos outros, mas é um símbolo para distinguir o povo que serve a Deus dos outros povos. Os povos que têm o plano de Deus como principal referência e os outros povos. E agora nós vemos que o perigo de perder esses sinais, de perder esses lembretes e esses marcos, nos leva a esquecermos a missão que Deus nos deu. A missão que Deus deu ao povo de Israel era de dar testemunho a todos os povos. E quando nós perdemos essas referências do passado, esquecemos quem nós somos. Não representamos mais a Deus. Amém. Muito bom. Podemos ler o livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, porque a questão de Deus estabelecer memorial, ele diz que quando os filhos perguntassem, eles deveriam testemunhar sobre aquilo que Deus havia feito na vida deles. Então, hoje também nós estamos a falar aqui de vários memoriais que Deus estabelece, mas um deles, desse conceito, é a questão do sábado, que estava aqui a ser mencionado. Agora, muitos dentro do povo de Deus, porque não são aqueles que não aceitam o sábado, mas temos aqueles que aceitam o sábado, mas mesmo assim negligenciam outros memoriais que Deus estabeleceu. Em Jeremias, capítulo 6, versículo 16, gostaria que um dos irmãos lesse esse texto aí. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem: não escutaremos. Então Deus aqui nos mostra que ele estabeleceu um caminho antigo pelo qual nós devemos andar nele. Porque quando nós queremos perceber o que nós devemos fazer hoje, ele diz que voltem para o caminho antigo. Devemos lembrar dos memoriais. Voltemos para o caminho antigo e busquemos a resposta. O caminho antigo não estabelece um novo caminho para chegarmos a Deus. Diz que é um caminho antigo pelo qual nós devemos andar nele. E o caminho antigo que Deus estabeleceu é o seu santuário. Porque Salmo 77:13 diz que o caminho do Senhor está no santuário. Significa que quando nós, como povo de Deus, falamos de memorial da criação, onde é que nós encontramos o memorial da criação? O sábado, onde nós encontramos? Nos 10 mandamentos. Onde é que estão os 10 mandamentos? Na Arca da Aliança. Onde é que está a Arca da Aliança? No lugar santíssimo. O povo de Deus hoje é chamado a viver de acordo com as normas que se encontram dentro do lugar santíssimo. O que significa que a nossa forma de ser e estar determina de que lado nós nos encontramos no caminho antigo que Deus estabeleceu. Se nós estamos no pátio, se nós estamos no lugar santo ou se nós estamos no lugar santíssimo. Mas Cristo não está no pátio, Cristo não está no lugar santo. Ele está no lugar santíssimo. E o povo é chamado pela fé a entrar no lugar santíssimo, a andar pelo caminho antigo. Porque este é o caminho que Deus estabeleceu. Mas qual é a nossa resposta muitas das vezes? Nós afirmamos que não andaremos nele, porque nós queremos um caminho novo. Estamos numa época diferente dos israelitas, queremos inovar até dentro daquilo que é adoração ao nosso Senhor, mas Deus diz que eu não mudo. Exato.
Deus é o mesmo. Existencialismo. Exatamente. Querer adaptar Deus àquilo que as nossas convenções. Como se Deus mudasse. Exatamente. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus não muda, o que ele estabeleceu como forma de adoração, ele não vai alterar. O memorial da criação, ele não vai alterar. Então, nós, como povo de Deus, precisamos prestar muita atenção. E o versículo 17 diz que também coloquei atalaias, não é? Sobre vós, dizendo, estai atentos ao toque da trombeta. O que é que o povo responde? Não escutaremos. Várias vezes Deus tem levantado atalaias no meio do seu povo para soar em trombeta, soar a mensagem da advertência. Mas o povo diz, nós não escutaremos. Ainda temos muito tempo, irmãos. Ainda temos muito tempo. Mas a Bíblia nos mostra que até o próprio inimigo que induz as pessoas a acreditar que nós temos muito tempo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então nós precisamos dar ouvidos à trombeta. Porque só aqueles que dão ouvidos à trombeta é tocada para alertar sobre a presença ou a aproximação do inimigo. Só aqueles que estiverem atentos vão poder ouvir e sair. E Isaías 30 volta a dar um acréscimo a esse ponto que nós estávamos a ver aí em Jeremias. Por que que o povo diz que nós não escutaremos? Por que que o povo diz que nós não andaremos no caminho antigo? No capítulo 30, versículo 9, diz que, pois, este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, chega de visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é correto, dizei-nos coisas boas e profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, afastai de nós o santo de Israel. Então, esse é o problema que está entre nós. Nós esquecemos do memorial antigo que Deus estabeleceu, o seu caminho. Porque nós não queremos ouvir a mensagem da advertência por intermédio do testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Nós temos que afastar de nós as visões. Não queremos ouvir a profecia. Por quê? Porque nós queremos continuar a viver do jeito que nos apraz. Por isso temos que precisamos de homens que vão falar a mensagem que agrada aos nossos ouvidos. Por isso que ele diz que devem trazer profecias que são ilusões. Profetizar ilusões para enganar as pessoas. Mas Deus nos chama, como seu povo, a lembrar-nos do seu caminho antigo. Porque tal como Israel, a primeira geração falhou no caminho antigo, porque já avançávamos aqui quando estávamos a estudar o livro de Êxodo, que Deus mesmo antes de lhes dar o santuário, ele os fez andarem pelo caminho antigo. Ao sair disse, sacrifiquem o cordeiro pascal. Eles já estavam no pátio, no altar de sacrifício. Foram atravessar o mar vermelho, estavam na pia, que é o batismo, e eles foram para o deserto. Tiveram lá o maná, não é? Que simboliza o quê? A palavra de Deus, também para nós hoje. O maná simboliza a palavra de Deus, simboliza também o próprio Cristo, porque ele diz que eu sou o maná que descei do céu, mas o povo rejeitou a esse Cristo. Então nós encontramos que o objetivo era que entrasse aonde? Na terra prometida, que seria o lugar santíssimo. Então hoje o povo também volta a cometer o mesmo erro. As atalaias, como diz Isaías, são cães que não ladram. Só estão preocupados com a gordura e lã. Mas aquilo que é o ponto central, que é preparar um povo que possa permanecer em pé diante de Cristo, muitas das vezes encontramos líderes que se desviaram daquilo que é o fogo. Mas, graças a Deus, encontramos que há Josué, aqueles que não se desviam nem para a esquerda, nem para a direita. Eles continuam seguindo a lei do Senhor, que o Senhor deixou por intermédio do seu servo Moisés, o profeta. Então, hoje Deus irá levantar Josué na sua igreja, que vão seguir o espírito de profecia para conduzir o seu povo para Canaã, atravessando ou cruzando o Jordão, o mundo, para entrarmos na terra prometida, mas desta vez em Canaã celestial. Não sei se os irmãos queriam deixar as últimas considerações sobre essa lição. Eu vejo que nós fizemos uma travessia automática pelo Espírito para a próxima lição, não é? Então nós já entramos já na quarta, falamos de esquecimento. Nós trouxe aqui a questão do esquecimento. Nós vemos
que, eu vou ler aqui, em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória, não é? Estamos juntos? Trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. Então, vemos que as memórias que nós temos, testemunho bíblico, não só bíblico, porque o povo teve a oportunidade de, depois daquele acontecimento, ir encontrar o memorial ali feito. Esses memoriais servem para não termos necessidade de Deus constantemente nos mostrar a abertura de mares, mas para termos um testemunho confiável e fiel de que nosso Deus o fez e o pode fazer quando necessário. Então, vemos aqui que Deus faz questão de marcar para que o povo não esqueça, para que o povo não se desvie. E nós vemos que, um pouco mais abaixo, diz: a fé é um Deus que faz milagres, pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahweh, não é? Para si mesmo. Exatamente. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre viver fielmente as tradições, não é? Fundamentadas na Bíblia, que é o tradicionalismo, e temos aqui que é a religião morta. Então, vemos aqui que primeiro temos o espaço para diferenciar, para vivermos algo diferente daquilo que é uma religião morta. Das pessoas que seguem o sábado apenas porque está escrito deve seguir, os meus pais seguiam e eu vou seguir. Então, vemos olhar para esses memoriais e compreender o sentido pessoal, o sentido ou a mensagem particular que Deus dá a cada um, não é? O sentido que Deus procura trazer para que cada um dos irmãos que lê e compreende a Bíblia possa achar, para como possa mover-se para frente junto com Deus. Isso vai evitar com que a gente viva uma fé que só é baseada em tradição, guardar os mandamentos por tradição, como o jovem rico, mas que não é uma fé fundamentada em Jesus Cristo. É a importância do memorial e compreensão desses memoriais como um testemunho individual. Só queria ressalvar um ponto. Nós não podemos ser papagaios espirituais. O que seria ser papagaio espiritual? É aquele que apenas limita-se a repetir o que ouve de outra pessoa. Porque no capítulo 4 de Josué, no versículo 6, a pergunta é mais personalizada. Diz o seguinte: isto será por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntar que significam estas pedras para vocês. Porque o ponto é esse. O que é que as pedras significam para cada um deles? Então, significa que cada um deles já devia ter este conhecimento, não é? De explicar aquilo que ele, como pessoa, ou ela, passou, sentiu, vivenciou. Significa que nós precisamos ter um testemunho pessoal da nossa relação com Deus. Então, o memorial, lembre-se, também nos chama para a questão daquilo que nós transmitimos aos nossos filhos. Se está de acordo mesmo com o memorial que vai nos levar a glorificar a Deus. Então, nós vimos que foi essa geração que, pela graça de Deus, conseguiu entrar na terra prometida, por causa da obediência. Então, nós precisamos também avançar nesta perspectiva, porque o esquecimento traz consequências. O que significa manter nossa identidade, não é? Como um povo peculiar de Deus em meio a um mundo que esquece o Criador. Exatamente. O que podemos dizer sobre essa lição de esquecimento? Depois podemos responder essa questão. Na lição de esquecimento, conforme o irmão também já havia referenciado, nós poderíamos tratar essa lição com a lição também da terça-feira, do lembrete, porque há muita coisa em comum aí que podemos tratar ao mesmo tempo. Falando do esquecimento, nós falamos na lição do sábado, o monitor bem aqui nos leu a história que o autor nos traz. A questão do professor que esqueceu a sua carta de condução, mas encontrou um polícia ou um agente de trânsito que o interpelou e exigiu a carta de condução. Contudo, ele havia se esquecido, foi passado uma multa para que ele pudesse mesmo aprender a nunca mais esquecer, porque como ele sendo professor, ele sabia muito bem que antes do início das aulas ou de um determinado curso existia propinas ou uma mensalidade por pagar. Exatamente. Então, e o autor ali foi muito feliz. Diz que isso teve consequências, mas não é nada comparado com as consequências espirituais. Ele estava numa estrada terrena, visava um destino terreno. Nós estamos numa estrada celestial. Visamos um destino a pátria amada, Canaã celestial.
Então, as consequências para nós são de vida ou morte eterna. Exatamente. Então, quanto mais nós nos esquecemos de coisas espirituais, estamos a comprometer aquilo que é a vida eterna. Então, daí que Deus nos traz o quê? Um memorial ou memoriais para que possamos sempre nos agarrar esses memoriais, nunca nos esquecemos do quê? Das obras, do poder manifestado por Deus ao longo dos tempos em favor do cuidado do quê? Do seu povo. Porque o mesmo poder ainda vigora nos dias do quê? Atuais. O mesmo cuidado Deus ainda tem proporcionado do quê? Ao seu povo nos dias atuais. E irá acontecer o mesmo também quando chegar o período mesmo antes que antecede do que a sua vida. Ele sempre estará com o seu povo. Então, esses marcos aí, esses memoriais, servem para fazer o quê? Para fortalecer a nossa fé. Para nos mostrar qual é a nossa identidade. De onde nós viemos, de onde nós estamos e para onde nós vamos. Pois assim nós tivermos em mente, jamais vamos desviar da lei de Deus. Veja só, irmão, Moisés, por causa do seu pecado, lá em Cádiz, ter ferido a rocha, o impossibilitou de fazer o quê? De entrar na Canaã terrestre. Mas, contudo, ele foi dado uma missão o quê? Especial. Que fizesse o quê? Repetisse aquela geração nova, a lei de Deus, que escrevesse também os estatutos, todos, para que eles dessem, para que eles conhecessem qual era a vontade de Deus, para que eles pudessem se santificar, para que pudessem fazer o quê? Entrar na Canaã terrestre. Então, esses condimentos todos, esses marcos especiais, são essenciais para que não haja desvio de caráter. Que possamos mesmo, através desses marcos, deixar que Cristo governe a nossa vida e Ele nos transforma o caráter de Cristo para que possamos estar na presença de Deus. Porque jamais alguém, sem um caráter de Cristo, sem uma santificação, pode estar aqui na presença de Deus. Então, esses marcos servem para nos direcionar, nos levar a Canaã celestial. Aprecio muito como as lições têm a capacidade de nos fazer meditar em que nós somos. E, sinceramente, partilho com os irmãos que nos acompanham, que essa lição me faz olhar para mim e ao pensar em olhar para Jesus, ou quando olho para Jesus espiritualmente, né, em meditação, eu me envergonho, porque eu tenho tudo para compreender, afinal de contas, quem é o nosso Deus. E ainda assim, vejo que sou vacilante e errante, e preciso ainda mais da graça de Deus. Porque tudo que Ele podia fazer para mostrar-nos, para mostrar-me que Ele é fiel, é confiável. Ele fez, não só fez, mas fez questão de preservar o testemunho para que hoje chegasse às nossas mãos, às minhas mãos. E ainda assim, eu e os meus irmãos continuamos errantes, continuamos falhos. Mas é o tempo de nós meditarmos, compreendermos que só olhando para os marcos, sem esquecer dos marcos, é que nós manteremos a identidade que foi carregada por Moisés, por Josué, por vários outros. É só olhando para a Bíblia, para os marcos, para os acontecimentos marcantes, que nós podemos permanecer firmes na verdadeira doutrina, na vontade do Senhor, que é levar os outros a compreenderem a luz, a compreenderem a Jesus Cristo, a acharem salvação e descanso nele. Então nós vemos que o esquecimento tem o poder de perder toda uma geração. Não podemos esquecer, não podemos cometer o mesmo erro que os nossos pais cometeram quando disseram que nós preferimos voltar para a escravidão do que caminhar com esse Deus que nos priva disso e daquilo. Eles esqueceram o que Deus havia feito para os fazer atravessar naquele mar. Eles perderam o marco. Eles voltaram muito mais atrás para a carne do Egito. Esqueceram o marco que Deus colocou muito depois deles saírem do Egito. Então nós, com muita facilidade, esquecemos dos marcos de Deus e lembramos das coisas deste mundo. Por essa razão, precisamos manter todos os dias em oração, meditar na palavra de Deus para que a gente não perca os marcos que nos levam à identidade. Muito certo. Nós estivemos aqui a falar muito de memorial sábado, mas de uma forma prática, eu queria trazer um exemplo de um outro memorial em que muitas das vezes nós podemos pensar que estamos a participar da forma como Deus estabeleceu, enquanto nós nos esquecemos dos critérios que Deus estabeleceu para participar. E dessa forma, o que é bênção depois vai se tornar maldição. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, encontramos um memorial que Deus estabeleceu também, para que possamos lembrar da sua morte nos dias atuais. Em 1 Coríntios, quando nós lemos
o versículo 23, capítulo 11, versículo 23, 24, 25, por aí em diante, nós encontramos aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, não é? Que encontramos lá o símbolo vinho, que simboliza o sangue de Cristo, e o pão, que simboliza o seu corpo, neste caso. Agora, aqui no versículo 25, diz o seguinte: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, este ato, quando nós participamos, estamos a fazer isso em memória do nosso Salvador. Agora, há um ponto no versículo 28. Diz que examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, há que nos lembrarmos de termos consciência quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Porque se nós participamos indignamente, participamos para a nossa própria condenação. Agora, se nós estamos sujeitos ao esquecimento como cristãos, qual seria a nossa solução? Nós já falávamos a princípio que Deus pediu que o povo se santificasse. A santificação vai nos dar um benefício que vai permitir com que nós nos lembremos sempre. Em João 14, podemos ir para o João 14, versículo 26, encontramos aqui a chave do sucesso para o esquecimento, ou seja, o remédio para o esquecimento, para que nós possamos lembrar sempre. No verso 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos ensinar algumas coisas. Não, nos ensina todas as coisas. E continuando aí diz: e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O que significa que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. A presença do Espírito Santo na nossa vida é que vai nos habilitar a sermos um povo que não esquece, porque dizíamos que a questão do esquecimento, principalmente no que diz respeito a assuntos espirituais, pode trazer graves consequências. Então nós precisamos do Espírito Santo para que possa nos lembrar dia após dia de tudo que o Senhor tem nos dito. Aqui o autor diz que mesmo hoje, se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado e missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Então, nós precisamos compreender isso. Uma das coisas que Satanás faz para nos fazer perder o foco é tirar a nossa identidade. Quando nós perdemos a nossa identidade, a condição espiritual que nós nos encontramos é de amnésia espiritual. Se nós não conhecemos qual é a nossa identidade, nós não vamos saber para onde nós vamos, conforme já avançava-se aqui. Então, é necessário resgatarmos a nossa identidade, que vai nos trazer qual é a nossa missão e o foco para onde nós vamos. Aí sim vamos restaurar aquilo que é a vontade de Deus. E Ellen White colocou isso de uma forma muito espetacular, quando ela diz que nada temos a temer em relação ao futuro. Não há nada a se temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pelo qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Precisamos lembrar do nosso Deus e ver esses ensinos que Ele venha nos transmitindo desde o passado. E para terminarmos com o estudo da nossa lição, entramos finalmente além do Jordão. Que lições nós tiramos desse tema além do Jordão? Meditava aqui em alguns aspectos nessa lição que falam de como é que o povo se viu depois de atravessar. O povo se encontrava numa situação de celebração. Aqui não lamentamos mais, porque no passado nós lamentávamos o que o povo vivia. Mas aqui nessa margem não. Nessa margem nós achamos motivos para celebração, porque o
povo confiou em Deus e venceu. E aqui o povo precisa fazer valer a bênção que Deus derramou sobre eles. Exatamente. Precisa o povo já na margem do Jordão fazer aquilo que Deus mandou que fizessem. Na verdade, eles deviam chegar na margem do Jordão e abrir através da fé a Arca da Aliança para celebrarem seu amor e a misericórdia de Deus. Então nós vemos que o que Deus faz atravessar o povo quando chega na outra margem, vamos além do Jordão, que é o tema da lição da quinta-feira, e vemos que Deus destaca o povo de Israel como uma nação triunfante daquela situação, que venceu, que alcançou a misericórdia de Deus. Uma das coisas que nós podemos destacar aqui é o fato de o povo de Israel, até antes de atravessar o Jordão, ter sido um povo que até aquele período não tinha a comunhão perfeita com Deus, por conta da rebelião que o povo vivenciou. Por essa razão, o povo de Deus, de alguma forma, não vivia a aliança perfeita e harmonia com Deus. Mas quando chega na outra margem, que Deus faz? Reata a sua relação com o seu povo. Tanto que nós vemos aí, fazemos a circuncisão, vemos que o povo aí volta às tradições, entre aspas, aos mandamentos de Deus, que garante uma perfeita harmonia entre o povo e o seu Deus, não é? Então, vemos na segunda margem um povo que agora celebra, ciente de que na frente existem muitos desafios, muitas guerras pela frente. E eles não temem. Se referiram ao texto que nosso irmão aqui fez menção, nosso irmão Tomás fez menção. Não há o que temer com relação ao futuro, porque eles tinham em mente a referência do passado. Acabavam de ver Deus abrindo o mar, tanto que eles pegaram as pedras, não é isso? Então, a visão que eles tinham daquele marco, daquela referência, lhes permitia anunciar um ao outro: não temeremos o futuro, porque sabemos bem como Deus tem nos conduzido através do passado, não é? Então, isso fez com que o povo na outra margem do Jordão fosse mais otimista, com mais esperança de que Deus realmente lhes faria vitorioso, e já tinha acabado a zombaria que sofriam dos outros povos, não é? Então, é o que se destaca nesta lição. Okay. Só para acrescentar aqui, além do Jordão, eu ia definir este título aqui como descanso da graça. Tendo em conta tudo que o irmão aqui já fez menção, já referenciou, para não ser repetitivo, só vou dar mais subsídio, porque eu digo descanso da graça. Eu anteriormente já havia referenciado a questão do Rio Jordão representar também os problemas, trazendo aquilo que é a aplicação para os nossos dias, né, representar o mundo. Mas também podemos fazer uma aplicação também fidedigna que representa o que é o batismo, o Rio Jordão. O próprio Cristo também iniciou seu ministério, foi para o Rio Jordão e foi batizado lá, para cumprir a sua missão durante o seu ministério de 3 anos e meio. No livro Patriarcas do Profeta, página 487, diz assim: a travessia do Jordão representava a entrada do povo de Deus em sua herança. Para nós, simboliza a morte e ressurreição. E também a entrada dos fiéis à Canaã celestial. Amém. Ainda na página 488 diz o seguinte: a presença da arca no Jordão assegurava a Israel que o Deus vivo estava entre eles e que expulsaria os inimigos. Do mesmo modo que Cristo vai adiante do seu povo através das águas frias no Jordão, assim que é, assegurando-lhes vitória sobre o poder da morte. Veja só, estás como é poderoso. Diz que o quê? Fala da arca. Diz que era a presença de Deus. Permitiu que atravessasse. Nós sabemos que representava a presença de Deus, Jesus Cristo. Isso. Faz com que o povo atravesse. Entra em Canaã celestial. Mas, contudo, bem, o que mais me chama a atenção aqui, diz assim: diante do povo das águas frias do Jordão, assegurando-lhes a vitória do poder da morte. A questão é: quando é que nós vamos vencer a morte? Né? Depois da glorificação? Isso, exatamente. Então, quando Cristo vier nos tirar desta terra, teremos os corpos de quê? Glorificados. E depois do milênio, quando vir se estabelecer aqui a nova cidade santa, no Monte das Oliveiras, nós encontramos que ali a morte será vencida após quando serão eliminados os ímpios. Então, isso nos faz perceber também de forma simbólica que, além do Rio Jordão, existe o quê? O poder sobre o quê? A morte. Então, hoje em dia, nós somos chamados de fazer o quê? A atravessar o Rio Jordão. Mas para atravessar temos o quê? Aquilo que já falamos aqui
que o irmão Cipriano já falou aqui. Temos o que? A santificação. Temos uma preparação. Então, temos que nos preparar para vencer os problemas deste mundo aqui, todos os obstáculos, porque não vencemos por nós, mas Cristo irá vencer por nós, para que possamos fazer o quê? Vencer aquilo que é o quê? Que é o maior empecilho que existe nesta terra após o pecado, que é a morte. Pois Cristo venceu a morte, conforme diz aqui, o Rio Jordão também pode simbolizar o que é o batismo, que é a morte e a ressurreição. Assim nós já atravessar, vamos morrer ali, e no mar, e logo quando saímos, ressuscitamos com Cristo para vencer a morte e viver para sempre com Cristo. Amém. Então temos lições aqui importantes que devemos nos agarrar hoje pela fé, confiando na santificação, e pela fé entramos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pois é lá onde está a nossa redenção. Amém. Dizer ao querido irmão que nos acompanha que se está interessado em apoiar a este programa, pode entrar em contato com o número que está aí no rodapé. Voltando a um ponto interessante que o irmão Thomasino levantava aqui, é que nós iremos morrer e renascer ao atravessar o Jordão e sair dele. E dizer que nós não estamos a falar de uma morte assim literal como está, nós estamos a falar da morte para este mundo, morte para os hábitos pecaminosos. Por exemplo, nós passarmos pela experiência do batismo, simboliza justamente o que ele estava a dizer, que a morte e a ressurreição é em Cristo. Agora, o que eu queria dizer aqui para terminar é que esses dois eventos, conforme o autor diz aqui, diz que ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel. O primeiro, da escravidão para a liberdade, e o segundo, da ausência de uma terra fixa para a formação de uma nação estabelecida. Por isso que lá, em 1 de Pedro 2,9, diz que mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Para que haja uma nação, deve haver um espaço, um território para se estabelecer esta nação. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a ser sacerdotes, a ser uma nação santa, para anunciarmos as verdades que Deus nos confiou. Então, hoje temos essa responsabilidade de transmitirmos essa mensagem para que possamos naquele dia nos alegrarmos juntos. Depois de atravessarmos este mundo, que é um Jordão para nós, que é um mar vermelho para nós, estarmos lá em Canaã Celestial, juntos iremos celebrar ao vermos cada um de nós lá estando presente diante do nosso Deus. Amém. Para últimas considerações, irmão Jonas Thomasino, pode deixar as últimas considerações? Dizer que se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, este é o convite de Deus para ti, querido irmão, querida irmã. Então, este é o momento, hoje é a mudança. Então, abraço hoje, que comece hoje a tua santificação para que possa entrar na Canaã Celestial. Amém. De igual forma, queremos desde já agradecer pela presença do nosso convidado, o nosso evangelista, o irmão Well Felisberto. Nós estamos gratos pela sua presença. Abrimos espaço para o irmão deixar as últimas considerações. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que muitos acompanham essa lição, alguns com certeza não são adventistas, estão a ouvir muita coisa aqui pela primeira vez. A mensagem do santuário, da arca, pode ser uma novidade para muitos. E nós lhe convidamos a aproximar a uma igreja adventista. Procure estudar um pouco mais sobre o assunto, porque não existe entrada no céu sem estudarmos o assunto do santuário e da arca principalmente. Então, lhe convidamos a buscar uma igreja adventista do sétimo dia para mais informações. Se tiver dificuldades, entre em contato. Nosso irmão já deixou o contato aí. Entre em contato. A equipe aqui é de muito amor, costuma ajudar muitos irmãos a estudarem mais e mais a Bíblia e compreenderem este amor de nosso Deus maravilhoso, que faz questão de nos deixar marcos eternos. Então, que Deus nos abençoe e lembremos todos de que só Jesus é Salvador. O último texto que eu ia deixar, só Isaías 66, versículo 16. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha vida. Amém. Nós nos convidamos, venham a nós e nós falaremos desse Deus tão amoroso que tanto quer nos levar para a Canaã Celestial. Amém. E nós aguardamos pela sua volta aqui nesta casa para juntos compartilharmos mais lições da escola sabatina. Será um prazer. E terminamos lendo o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, porque nós vimos que o nosso tema aqui é memoriais da graça. Diz que não removas os marcos antigos que os teus pais
fixaram. Os marcos antigos que os nossos pais em fé fixaram na nossa Igreja Adventista Sétimo Dia não devem ser removidos. Devemos nos lembrar do caminho antigo e buscarmos andar no caminho antigo. O caminho antigo já afirmamos aqui, segundo a palavra de Deus em Salmo 77, versículo 13, que é o caminho do Senhor, o santuário neste caso. Então precisamos viver de acordo com essas mensagens. Que Deus possa abençoar a querido irmão, querida irmã que tem nos acompanhado e estendemos o convite para que possa compartilhar este vídeo com os demais, convidar mais pessoas para se inscreverem-se no canal, ativar o sininho de notificação e contamos com os vossos comentários para podermos enriquecer mais o estudo da nossa lição. Que Deus os abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.